Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O tempo é curto. O tempo é curto até a vinda de Cristo, até o reino de Deus se estabelecer aqui na terra para governar sobre a terra, para termos um milénio de paz. O tempo é curto, na verdade, mas quão curto é, não sabemos, ninguém sabe. Mas a pergunta é, estamos prontos? Estamos prontos neste tempo do fim para a vinda de Cristo? E está claro que todos nós vamos dizer, não estamos prontos. Mas vejam comigo, se faz favor, aqui em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. E diz assim: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar todas estas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isto é, estar em pé poderia significar, está claro, estar ressuscitado, mas se manter em pé como um cristão que é para governar com Cristo quando o Filho do Homem voltar à segunda vinda. E por isso, estamos prontos para esse dia? Estamos a orar e a vigiar? E o que é que estamos a vigiar? Estamos a vigiar as notícias mundiais ou estamos a vigiar o quê? Queridos irmãos, em luz do grande plano que Deus tem para nós, o que é que nós, ou como é que nós devemos nos preparar? Como é que nos devemos ataviar? É importante sempre manter em foco o grande plano de Deus que Ele tem para conosco. E esse plano, que deixe-me dar um sumário muito breve, é que Deus está, digamos assim, a procriar-se, a criar mais filhos dele. Deus está a construir a sua família, com filhos e filhas na família dele. Está com vocês, como pais, constroem uma família tendo filhos e filhas. E esse é o seu golo. Essa é a meta do pai. A meta do pai é para ter uma família real, uma família dele. E esse será então o reino de Deus. Quando nós estivermos nesse reino, que deve ser, ao fim de contas, também o nosso golo, então teremos um descanso completo, teremos paz mundial. E esse plano de salvação é-nos revelado pelos dias santos de Deus. E, ao fim de contas, sabemos que Deus quer que todos sejam salvos. Na verdade, Deus quer dar de tudo o melhor para nós. Ele nos quer dar a vida eterna. Ele nos quer dar a alegria. Ele nos quer dar felicidade e saúde e paz eternamente. E por isso, precisamos ter isso sempre em mente, que é a meta que Deus quer para conosco, como um pai que ama os filhos. Por outro lado, é importante também entendermos como é que Deus está a trabalhar conosco, através de quem, qual é o plano de ação que Ele tem para realizar ou fazer esse plano de salvação ser concluído. Está claro? Primeiro foi Jesus Cristo, mas depois Ele vai trabalhar com o que a Bíblia chama os primeiros frutos, as primícias, digamos assim, a igreja, isto é, Israel espiritual, a noiva, e também vai trabalhar através de Israel físico. E o Israel físico vai ter um rolo, um papel no mundo amanhã. E Israel físico vai ser, digamos assim, através das várias tribos, por quem Deus vai trabalhar com todas as nações.
até para lá, depois do milénio, depois de haver um novo céu e a nova terra. Lê-se, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 21. Vejam no Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21 fala acerca do novo céu e da nova terra. Isto é, bem depois do milénio, quando Jesus Cristo entrega o reino ao Pai, e depois vai haver a Nova Jerusalém, que fala aqui, por exemplo, que desce do céu. Vê-se aqui no Apocalipse 21, versículo 10. E depois lê-se também, no versículo 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas. A Nova Jerusalém vai ter 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, sobre as portas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aqui vemos que Deus vai trabalhar com o mundo todo através destes portões, através destas portas que representam as tribos de Israel. Isso vai continuar, vai ser preservado para sempre, eternamente. E como sabemos, Israel físico teve certas responsabilidades e, infelizmente, Israel, fisicamente, hoje em dia, tem falhado terrivelmente nas suas responsabilidades. E depois lemos, por exemplo, em Levíticos 26 e Deuteronômio 28, acerca das abenções por obediência e as maldições por desobediência. E essas maldições vêm, digamos assim, em ondas. E por isso precisamos de entender que Deus tem um plano para nós, para sermos filhos e filhas dele na família dele. E parte desse plano é como é que ele vai trabalhar e vai executar esse plano através de nós e das nações de Israel. E depois parte desse plano é atingir, é dar a salvação à humanidade inteira, às nações todas. E por isso há, digamos assim, implicações políticas mundiais. E isso, por causa disso, há certas profecias acerca dessas nações que, digamos assim, seriam, por exemplo, as primeiras a receber essas benções através de Israel, mas também seriam essas mesmas nações que Deus usaria para castigar Israel quando Israel não fosse obediente. E por isso vê-se essas partes nas profecias. Sabe-se que a história que houve, por exemplo, a Assíria e depois houve a Babilónia, a tribo do norte, que era a tribo de Israel, que veio a ser conhecida com o nome de Israel, foi para o cativeiro primeiro pela Assíria, e vemos em Isaías 10 que Deus usa a Assíria também para castigar Israel. Lê-se isso em Isaías 10, versículos 5 e 6. Depois vê-se também que, depois de Israel ter sido levado para o cativeiro, a nação de Juda também foi desobediente, e essa nação também foi para o cativeiro, mas foi levada pelo cativeiro pela Babilónia. E depois vê-se a história da Babilónia, que foram, digamos assim, no cativeiro por 70 anos, cerca de 606 a.C. até 536 a.C., exatamente por 70 anos, como Deus prometeu. Durante esse período, Daniel foi, digamos assim, instruído e iluminado, e através do sonho com Nabucodonosor, que foi o primeiro rei da Babilónia, e foi dada a imagem de Daniel 2, que representa as várias partes dos reinos gentios, começando com a Babilónia, depois a Pérsia, a Grécia,
Roma e a ressurreição do Império Romano, que essa ressurreição aconteceu, e é importante entendermos que nessa ressurreição do Império Romano, por exemplo, a Bretanha ou a Inglaterra nunca foi parte desse Império Romano. E a parte final dessa estátua de Daniel 2 são os 10 dedos dos pés, que representa a última ressurreição final, ou o que a Bíblia chama a besta, e então vê-se que há um certo desenvolvimento e através disso vai haver castigos a Israel e depois há a intervenção de Jesus Cristo para trazer paz ao mundo. E por isso, quando estamos a pensar como é que vamos estar prontos, como é que nos vamos ataviar para sermos a noiva que está pronta para a vinda de Cristo, precisamos de entender o plano de Deus, que Deus quer ter filhos e filhas, e como um pai Ele ama e Ele quer que, ao fim de contas, todo o mundo seja salvo. Sim, há de haver certas pessoas que não vão ser salvas porque vão rejeitar a verdade, mas, de uma maneira geral, uma vez que saibam a verdade e que se vejam a ter conhecimento da bondade e do carinho e da paciência de Deus, da graça de Deus, a maioria se vai arrepender. Mas, debaixo desses pontos de entendimento do plano de Deus, como Deus trabalha e como Deus vai afetar as nações inteiras, precisamos de entender um quarto ponto importante, que é que, ou tem havido, 2 sistemas básicos no mundo, digamos assim. Há 2 sistemas básicos. Um que é representado no livro do Apocalipse como a mulher virtuosa. A mulher virtuosa. A mulher que é pura. Que é uma virgem. Em segundo lugar, também há outra mulher que representa o outro sistema, que é a mulher que é a grande meretriz. Por isso vê-se na Bíblia estes 2 sistemas desde o dia de Adão e Eva, que ao fim de contas é como representa 2 árvores, ou que representa a Jerusalém santa e a Babilônia que não é santa, ou que representa aqueles que estão debaixo do reino de Jesus Cristo e aqueles que estão debaixo do reino de Satanás. Esse Satanás que está em controle das coisas mundiais, digamos assim, temporariamente, mas que o seu poder vai ser retirado quando Jesus Cristo vier. Entretanto, o povo de Deus, que é representado por esta mulher virtuosa, tem que perseverar até ao fim vários ataques e assaltos, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, sejam eles educacionais ou económicos deste sistema de Satanás. E por isso, vamos então brevemente ver como Satanás está a atacar a mulher virtuosa, para vermos daí a responsabilidade como nós, como representando membros desta mulher virtuosa, que é a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, como é que precisamos de nos preparar. Ora, vejamos primeiro que este mundo, o sistema deste mundo, está debaixo de Satanás. Veja comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, começando no versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não devemos de
perder a esperança. Não devemos de ficar desanimados. Precisamos ter esperança. E depois, vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 3. Mas se o nosso Evangelho, isto é, se a nossa boa nova, não está a falar más novas, não está a falar de más notícias. Infelizmente vai acontecer coisas más, entretanto. Mas a esperança, que não devemos desfalecer, que não devemos estar desencorajados, é que vai haver uma boa nova. E por isso é que nós pregamos a boa nova. Por isso é que a nossa revista é a boa nova. E diz assim, mas se o nosso Evangelho, se a nossa boa nova ainda está encoberto, isto é, as pessoas não entendem, é para os que se perdem que está encoberto. Que neste momento temporário estão perdidos, não estão a entender. Um dia Deus vai abrir os olhos deles e vão entender. Porque diz assim, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, estou a ler aqui no versículo 4, que é Satanás, cegou, endureceu, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Para que não sejam, digamos assim, uns espelhos em que a luz do Evangelho da glória de Cristo possa brilhar de nós, possa ser refletida em nós, porque Cristo vive em nós e a sua glória, isto é, nós estando renovados de dia a dia em Cristo, começando a viver mais de dia em dia como Cristo é, possamos refletir a luz de Cristo e por isso a luz de Cristo possa ser refletida em nós. Mas o problema é que o Deus deste mundo está a cegar o entendimento das pessoas para que as pessoas não entendam o que precisamos de fazer, que precisamos de vir a ser como Cristo, imitar a Cristo, ser seguidores de Cristo, para sermos filhos e filhas de Deus igual a Cristo, em caráter, digamos assim. E então, quando pomos Cristo na nossa vida, vamos refletir, vamos dar um exemplo da luz de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Pai, de Deus. E, queridos irmãos, por isso diz, não desfalecemos, não devemos desfalecer, embora Satanás esteja a fazer isto, não devemos ficar desencorajados. Então vejamos então brevemente a história desta mulher virtuosa. E isso está em Apocalipse capítulo 12. Então vamos brevemente ler este capítulo e vamos descrever um pouco acerca deste capítulo. Vemos aqui primeiro, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, isto é, com uma luz, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E se formos ver, por exemplo, em Gênesis 37, versículo 9, essas 12 estrelas representam as 12 tribos, e essa mulher que representa a congregação de Israel, no Antigo Testamento seria a congregação de Israel, mas quando olhamos isto para o Novo Testamento, representa a Igreja de Deus, que, achando-se grávida, grita com dores de parto. Que esta mulher deu de nascer, isto é, a descendentes da congregação de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, e depois de Davi, deu à luz Jesus Cristo. E este filho de David, filho do homem, é extremamente importante entendermos aqui que
que é extremamente, porque diz assim, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Para dar à luz quem? Jesus Cristo, que vai ser a luz, que é a luz que nós temos que refletir. E por isso vemos aqui, queridos irmãos, que há um acontecimento extremamente importante que esta mulher que dá à luz. Mas imediatamente depois, diz assim, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande e vermelho. Imediatamente que se vê o nascimento de Jesus Cristo, através da congregação de Israel, e através de Jesus Cristo depois vemos a Igreja de Deus, vê-se aqui então que imediatamente que se vê o nascimento de Jesus Cristo, vê-se aqui uma inimizade, outro sistema. Porque estamos a falar aqui do sistema de Deus, através de Jesus Cristo, a mulher virtuosa, e o sistema de Satanás, a Babilónia, a grande meretriz. E então vê-se imediatamente esta inimizade que existia desde o início da Bíblia. Desde o início da Bíblia. Mantenham o dedo aí em Apocalipse capítulo 12, faz favor. Ponham uma marca aí, Apocalipse capítulo 12. Então vamos ver em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Gênesis 3, versículo 14 e 15. Aqui vê-se que houve a serpente que enganou a Eva e o Adão seguiu esse engano. E vê-se aqui esta profecia em Gênesis 3, versículo 14 em 15, que diz assim: então o Senhor disse à serpente, a esta, digamos assim, este animal que representa Satanás. Diz assim: então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, vê-se esta inimizade entre os dois. Entre ti, isto é, Satanás, e a mulher, representando a Igreja, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente da mulher, que é Jesus Cristo, e que depois aqueles que seguem a Cristo são a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Este é o corpo, Cristo te ferirá a cabeça. Jesus Cristo, ao fim de contas, vai ferir a cabeça de Satanás. Mas antes disso, diz assim, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vê-se aqui esta inimizade entre os dois. A inimizade entre a Igreja, a mulher virtuosa e, isto é, os israelitas, no Antigo Testamento, representando os israelitas, no Novo Testamento, representado pela Igreja de Deus. Vê-se esta inimizade entre Israel, físico e espiritual, e Satanás e os seus descendentes, aqueles que seguem ou que estão iludidos ou que estão enganados por Satanás, que estão debaixo do reino de Satanás. Isso até se viu, por exemplo, quando o faraó matou os filhos
de Israel, quando eles ainda estavam no Egito. Vê-se, por exemplo, a história de Moisés, que queriam matar as crianças, se fossem homens, para os matarem. Depois vê-se, por exemplo, a história de Herodes, que matou aqueles que tinham 2 anos ou menos de idade, porque queria matar Cristo. Vê-se esta inimizade que tem existido, e hoje em dia existe ainda esta inimizade contra Israel, que vai crescer, que vai aumentar, mas não só Israel físico, mas contra Israel espiritual, que é a Igreja de Deus. E por isso vê-se esta inimizade a existir. Por isso, continuando a ler aqui em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, estávamos a ler no versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Vê-se este dragão, representando Satanás, que é vermelho, que representa sangue, que é um assassino, que mata. E depois, continuando aqui, no versículo 4, a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu. Ele convenceu 1/3 dos anjos a seguir a ele. Vê-se como ele era capaz de iludir tão convincentemente que iludiu 1/3 dos anjos para o seguir. Não sabemos depois de quanto tempo, mas essas politiquices, essas manobras, essas coisas de vender as suas próprias ideias e convencer as pessoas, isso leva tempo. E também levou tempo a ele para convencer os anjos para o seguirem. E por isso diz assim, que a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Como sabemos, quis matar Cristo imediatamente que ele nasceu. E por isso, queridos irmãos, precisamos de entender esta oração que precisamos de fazer, pedindo diariamente para nos livrar do maldoso, do maligno, do mal. Livra-nos do mal. E precisamos de orar isso todos os dias. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que foi Jesus Cristo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Aqui vê-se, num simples versículo, o período de que Jesus nasceu, viveu como um homem, foi morto, esteve sepultado por 3 dias e 3 noites, e depois ressuscitou, e que agora se senta à direita do Pai. E ao lado do trono do Pai. Por isso vê-se aqui, num versículo só, uma história condensada. Continuando aqui no versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. A mulher, representando a Igreja, então, depois de Cristo ter nascido, fugiu por 1260 dias. Se estudarem, por exemplo, em Números 14, 34, vê-se que há uma profecia aí que representa um dia, representa um ano, será um período de 1260 anos, e que isso, de facto, aconteceu. E aqueles que guardavam o sábado tiveram que fugir desde cerca de 554 depois de Cristo, quando houve a restauração imperial de Roma, até ao ano de 1814 depois de Cristo. Exatamente 1260 anos tiveram que fugir. E a partir desse período, a partir dos 1800, os filhos de José começaram a ter uma preeminência mundial,
E por isso tem havido, digamos assim, uma capacidade de Israel ter sido abençoado nestes últimos 200 anos ou pouco mais. Continuando então a ler no versículo 7. E então está-se agora a ver para um período do futuro. Até aqui, digamos, até ao versículo 6, foi coisas que já aconteceram, são, digamos assim, histórico, mas a partir do versículo 7 é mais do futuro que ainda não aconteceu. E diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Por isso, Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. E houve uma guerra celestial. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Sabemos que Satanás hoje em dia ainda pode ir ao céu. Vemos a história de Jó, como ele foi ao céu e o pai perguntou a ele, Deus perguntou a ele o que é que andas aí a fazer. E ele disse: então andar a passear por aí e tal. E ele disse: olha, já viste Jó, que é leal? E ele disse: não, é leal porque o protegeste e coisas assim, e fez isso. Então Deus permitiu certas coisas a acontecer a Jó, como sabem a história do livro de Jó, para Jó aprender certas lições. Pronto. Sabemos que Satanás podia se apresentar no céu, mas vai haver um período aqui no futuro, que diz aqui ao fim do versículo 8, que diz assim: nem mais se achou no céu o lugar deles. Vai haver um período, quando houver esta guerra no céu, que ainda é futura, provavelmente muito perto, hoje em dia. A coisa deve estar a ficar muito grave, pode acontecer brevemente, que vai haver esta guerra. Então Satanás e os seus anjos, que são os demónios, são expulsos do céu. E diz assim no versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, os demónios, foi atirado para a terra. Queridos irmãos, o diabo e Satanás, a palavra diabo quer dizer aquele que diz coisas más, tem uma má língua, e o Satanás, que é o adversário. E se vê hoje em dia nas políticas mundiais, vê-se esta má língua, as pessoas dizerem mal uns dos outros, e uns são adversários contra o outro. São estas atitudes diabólicas. E hoje em dia, quando lemos aqui que ele é o sedutor de todo o mundo, talvez não entendamos a profundidade desse engano. Talvez não entendamos ou não compreendamos quão grande este engano é de Satanás no mundo. Todas as religiões do mundo são feitas pelo homem, debaixo da guia de Satanás. E, queridos irmãos, o mundo está completamente enganado. Mas continuando então no versículo 10: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, o caluniador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando você e eu fazemos uma coisa errada, ou tenhamos um pensamento errado, ou seja o que for, que Satanás vê, ou que ele consiga ver, ele vai acusar a você e a mim perante Deus. Então o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa, que é Jesus Cristo, nos vai proteger e nos vai dizer: olha, ele se arrependeu, sim, fez coisa errada, mas está arrependido, está a tentar mudar-se, perdoa. Mas é Satanás que é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite diante de Deus.
Continuando então, eles, versículo 11, pois o venceram. Nós conseguimos perseverar e vencer isto. Como? Por causa do sangue de Cristo. Porque Cristo nos perdoa e nos limpa. E por causa da palavra do testemunho que deram. Queridos irmãos, precisamos de ser um testemunho da verdade, vivendo e praticando o caminho certo. Precisamos estar a praticar isso. E continuando assim. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Fizeram e mantiveram os seus padrões de verdade, mesmo quando fomos ou estivemos em perigo de vida, ou sofremos a morte por causa disso. Não é fácil, mas são pessoas, são seres que reconhecem o poder de Deus e respeitam o poder de Deus. E continuando então a ler no versículo 12. Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos irmãos, o tempo é curto. Isto está perto de acontecer. Não sabemos quando, mas está perto de acontecer. E por isso, quando isto acontecer, ele vai ficar muito irado, com muita ira, para atacar a Igreja de Deus, os verdadeiros cristãos e o Israel físico também. Isto é, o Israel espiritual e o Israel físico. Ele vai atacar-nos. Por isso, diz no versículo 13, quando depois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Perseguiu a Igreja de Deus, a congregação de Israel. Em primeiro, espiritual, que é a Igreja de Deus, mas vai perseguir também a nação física. E foram dadas à mulher, aqui está a falar da mulher virtuosa, que é a Igreja de Deus, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A Igreja vai ser protegida. Como? Não sabemos. Vai ser protegida. Tal como quando os israelitas saíram do Egito e andaram a pé, caminho da terra prometida, também diz aí que foram protegidos, foram levados sob as asas de uma águia. Como fizeram isso? Tiveram que andar. Por isso não estou aqui a dizer que vamos ter que ir de avião, mas a dizer que vai ter uma maneira sobrenatural de nos proteger, como protegeu os israelitas quando saíram do Egito e abriu o mar e matou o faraó. E então diz aqui no versículo 15, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água. Esta água, no versículo 15, representa como uma água, esta água, uma inundação, é, por exemplo, o inimigo como uma tropa. Podem ler isso em Isaías 59, 19. Ou uma força dessa inundação, como em Daniel 11, 22. Uma força forte, uma força exército, uma força militar. E ele vai mandar isso, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, por este exército fosse matada. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Tal como os israelitas, quando saíram do Egito, abriu-se o mar e as tropas de Faraó foram destruídas. Aí está-se aqui a ver uma situação semelhante, embora seja agora a terra que abra e essa tropa militar será destruída.
vê-se que a igreja vai ser protegida, mas não toda. Não toda a igreja, porque, continuando a ler então no versículo 17, lê-se assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, com o resto da igreja. Por isso, parte da igreja vai ser protegida e parte não vai ser protegida. Parte vai para o que nós chamamos na Igreja de Deus o local de segurança, seja isso onde for. Seja isso onde for. Diz aqui que como lemos aí, por um tempos e metade de tempo, isto é por 3 anos e meio, no deserto, como lemos aqui no versículo 14, que é algures na terra, fora da vista da serpente, que Satanás não vai poder influenciar essa área. Ora, muitas pessoas dizem, olha, não é preciso, pessoas podem ser protegidas em qualquer lugar. Sim, podem. Sim, podem. As pessoas podem ter várias opiniões. Mas o ponto aqui é que Deus está a dizer que vai ser protegida e vai levar a um certo local, seja isso onde for. E diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Sim, tem o testemunho de Jesus Cristo. O problema aqui é que têm, mas talvez não estejam a praticar corretamente. Porque é possível que esses sejam os que são representados aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Que diz assim, Apocalipse 3, versículo 15. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Está aqui a falar acerca de uma parte da Igreja de Deus. Não estou a falar que é esta congregação, ou aquela congregação, ou este grupo, ou aquele grupo. Está aqui a falar que pode haver pessoas nesta congregação, algumas que são quentes e algumas na mesma congregação que não são frias nem quentes. E por isso diz assim: conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, versículo 16, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Coisa horrível, vomitar sabe mal, é uma coisa, uma indisposição. Deus está com essa indisposição para nós, se nós somos mornos. Pois dizes, versículo 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isto é, espiritualmente pensas que sabes tudo. Tens as tuas grandes opiniões. Tens opiniões disto e opiniões daquilo, é como se sabes tudo. Precisamos ter cuidado. Não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Isto é, que vás para esta grande tribulação. Para que te enriqueças, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por isso, a profecia aqui diz que, porque és morno, porque pensas que sabes e que estás bem espiritualmente, pensas que sabes tudo, tens as tuas grandes opiniões, e por isso, como lemos no capítulo 12, guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo, mas não são quentes. Não são quentes. E por isso, voltando a 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, onde lemos um bocadinho mais adiante. 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós temos um ministério da Boa Nova.
precisamos não ficar desfalecidos. Por quê? Sim, porque alguns vão ser protegidos, alguns não vão. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É porque vimos, alguns vão estar mornos. Não tão quentes, nem tão frios, pensam que sabem tudo, mas não sabem. Vejam aqui, continuando, no 2 Coríntios capítulo 4, mas vejamos agora no versículo 16. Por isso, não desanimamos. Isto é, não fiques desfalecido, não fiques desanimado, não percas a esperança. Tem esperança. Pelo contrário, em vez de estar desanimado, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos irmãos, se estamos quentes, estamos a renovar o nosso homem interior diariamente. Estamos quentes a renovar o homem interior. Isso é o que nós precisamos estar a fazer. Porque versículo 17, a nossa leve e momentânea atribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Precisamos de estar a renovar-nos de dia a dia, olhando para as coisas eternas. E não estarmos envolvidos nas coisas físicas de uma maneira tal que pensamos que estamos ricos. Então, voltando a Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possas escapar das coisas que têm que suceder. Queridos irmãos, escapar das coisas que têm que suceder não é o golo, não é a meta. A meta é estar no reino de Deus. E se essa for a nossa meta, as outras coisas vão se encaixar corretamente. A nossa meta é estarmos no reino de Deus. E então, isso é estarmos em pé na presença do Filho do Homem. E então, o resto vai acontecer. O resto vai acontecer. Mas vejam o que precisamos de vigiar. Vigiar o quê? Olhar para as notícias do mundo e estar sempre a ouvir as notícias no jornal ou na televisão? Vejam então no versículo 34. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Preocupações deste mundo, com as festas e as danças e a bebedice e seja lá o que for, com as preocupações deste mundo, do mundão, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Por isso precisamos estar a vigiar. Vigiar o quê? Vigiar a nós próprios. Ter cuidado, acautelai-vos para vós mesmos, como lemos no versículo 34. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus 13, versículo 3. Diz assim: e de muitas coisas lhes falhou por parábolas. Isto é Jesus Cristo. E eis que o semeador, isto é uma parábola que ele deu, aqui é a parábola do semeador, e eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso. E depois no versículo 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram.
E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui estamos a ver 2 pontos importantes. Sim, há o que é frio. Caiu na beira do caminho, caiu no solo rochoso, esse é frio. Mas há aqui este morno, que é entre os espinhos. E depois há este que é quente, que caiu na boa terra. Vejamos então isto um bocadinho mais adiante, no versículo 22. Mateus 13, versículo 22. Ora, o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra. Queridos irmãos, se nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, começamos a praticá-la, mas estamos ainda envolvidos no mundão. Não nos estamos a vigiar a nós próprios. E por isso os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é o problema. Esse é o problema. Por isso, quando estamos mornos, um dos problemas pode ser que estejamos envolvidos com os cuidados do mundo, com a fascinação das riquezas, e isso começa a sufocar, começa a tirar as nossas prioridades. Pensamos que temos muitas coisas, pensamos que somos ricos, temos as nossas opiniões, as ideias todas, mas não estamos quentes. Por isso diz no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e a pratica, e é quente, e é comprometido na palavra. E esse frutifica e produz a 100, a 70, a 60 e a 30 por 1. Queridos irmãos, esse é o fruto que precisamos de ter. Ora, este fruto, queridos irmãos, não é, como algumas pessoas dizem, olha, eu sei, o fruto que eu preciso fazer é ir pregar a palavra. Ser um ministro e pregar. Não, não é aqui. Não é isto. O fruto não é, por exemplo, dar sermões que sejam sermões de fogo e de inferno e de amedrontar as pessoas. Não, não. Então o que é que Deus quer? O que Deus quer? Oséias, capítulo 6. Daniel, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus quer que nós tenhamos um coração de cuidado e misericórdia para com outros. Deus quer, como lemos, por exemplo, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente, isto é, andar em fé, humildemente, com o teu Deus. Queridos irmãos, isto é o que precisamos ter. É o que precisamos ter. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Começando a ler do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder, isto é o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, por essas todas as coisas que nos foram dadas pelo Espírito Santo, nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis
co-participantes da natureza divina. Precisamos de nos revestir diariamente e pôr a natureza de Deus na nossa vida. Não é estar a pregar no meio da rua, mas é viver e pôr em prática a natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, vencendo as nossas fraquezas. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Queridos irmãos, isto é o que precisamos de fazer para nos preparar para estarmos prontos. Tomar da nossa fé, olhar para as virtudes cristãs que precisamos de pôr em prática, com o conhecimento do que é bom e do que é mau, e com o domínio próprio para vencer as nossas fraquezas e parar de fazer o que sabemos que não devemos de fazer, perseverar até ao fim, sermos como Deus, piedosos como Deus é, e termos amor para com os irmãos e amor para com Deus. Agape amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, porque estamos quentes, não estamos mornos, estamos quentes. Estamos nos revestindo disto diariamente, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não foi o que lemos no Apocalipse 3, que essa pessoa é cega, quando está morna? Mas se nós tivermos isto, estamos quentes, estamos cegos. Não estamos cegos. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais, confirmar a vossa vocação, a nossa profissão, a nossa chamada, é fazer estas coisas. Com a fé, por a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverar, piedade, ser como Deus é. Perseverar, piedade e ter a fraternidade, amor para com os irmãos e amor para com Deus. Portanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Isto é, vais escapar, vais atingir e vais estar em pé perante o Senhor, não vais tropeçar. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de Deus. É desta maneira que vamos entrar no reino de Deus, para estarmos em pé perante Cristo. O que é que precisamos fazer? Precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos, irmãos. O dia está perto. Queridos irmãos, leem comigo, se faz favor, em Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Versículo 14 a 16. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Mas, queridos irmãos, vimos que se estivermos quentes, Deus promete que vamos ser protegidos e que vamos estar em pé. E por isso, continuando então, no capítulo 2 de Sofonias, começando no versículo 1, concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como uma palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti
ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos mansos da terra, e cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Isto é, porventura então, vais ter sucesso em ser protegidos no dia da ira do Senhor. Por isso precisamos ter justiça, misericórdia e andar humildemente em fé. Queridos irmãos, não estou aqui para vos amedrontar, não estou aqui para vos dar más notícias, porque nós não temos um espírito de temor, mas um espírito de poder, de amor e de um equilíbrio e mente sã. Não estou aqui para vos dar más notícias, queridos irmãos, mas por dar a boa nova do reino de Deus. Deus ama a você como ama a mim. Ele não quer castigar a você, mas Ele castigará se tem que castigar, se for necessário. Tal como qualquer bom pai faz isso ao filho. O pai não quer castigar os filhos, mas se for necessário, vai ter que o fazer. Deus quer que nós nos arrependamos e que mudemos a nossa maneira de viver agora, renovando-os diariamente agora. Deus tem um plano de salvação para nós sermos filhos de Deus, no reino de Deus, para governar com Ele como reis e sacerdotes nesse reino, como parte de Israel espiritual. Deus está-nos a dar uma oportunidade para estarmos a ser treinados agora a viver justamente, para termos misericórdia e para andar humildemente em fé perante o Senhor, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, sendo exemplos e refletindo a luz dele, a glória de Cristo. Para que, no dia da manhã, você possa ensinar aos outros a viver justamente, a terem misericórdia para com outros e a andarem com fé no mundo feliz, no mundo da manhã.